Bem, e contar agora um pouco como eu descobri o meu chamado, como foi o começo de tudo isso, né? Olhando com a experiência que Deus já me deu até agora, eu consigo entender que, na verdade, já começou desde a minha infância. Porque eu sempre gostava de estar em cultos de missões, quando tinha algum trabalho de missões. Meu pai, principalmente, super apaixonado por missões e passou muito disso pra mim, os meus pais como casal também. E sempre estive envolvida de alguma maneira como criança, né? E só que quando eu tava com 12, 13 anos por aí, eu comecei a deixar a chama apagar um pouco e comecei a como me preocupar mais com outras coisas, mudar o meu olhar, tirar o meu olhar de Cristo, e foi onde eu deixei de ir pra igreja. Ali com 11, 12, na verdade. E nessa pré-adolescência foi quando eu comecei a ter outras experiências. Comecei a ter amizades, pessoas que não me levavam pra perto de Deus, que não faziam boas coisas. E comecei a me encantar com essas coisas. E quando eu tava com 15 anos, foi quando eu tive meu primeiro namorado, eu comecei a namorar. E também foi onde começou esse processo de Deus me chamar de volta, né? Eu comecei a ir em alguns cultos que minha mãe me convidava. E sempre tinha essa chama no coração, como, hoje pode ser que eu volte, que eu me reconcilie. Mas parecia que nunca era o dia perfeito. Até que teve um culto de missões, onde o pastor Itamar estava pregando. E eu fui com a minha mãe, e esse meu namorado da época também estava junto. Só que Deus, ele foi muito específico comigo. Primeiro eu comecei a sentir uma vontade de chorar, um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Então o pastor Itamar, ele veio e começou a orar por mim, e Deus foi muito específico. Ele falou que tinha esse chamado de missões pra mim e que ele tinha pressa. Só que ao mesmo tempo que Deus, ele é específico, ele não dá muito detalhes, né? Porque a gente quer saber já, Deus, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer e tudo isso. Só que nesse processo eu fui descobrindo que pra viver com Deus, pra ter essa vida de missões, precisa ser uma vida de renúncias. E nesse primeiro capítulo dessa história de chamado, eu tive que fazer algumas renúncias já. Nessa mesma noite, depois do culto, conversando com o pastor Itamar, ele começou a me explicar algumas coisas, né? Porque eu não entendia muito, eu tava muito tempo sem ir pra igreja, não tinha aquele relacionamento com Deus. E ele me falou também de que no mesmo momento que Deus falou comigo, logo em seguida também falou com esse menino que era meu namorado. E o pastor Itamar me disse que Deus poderia fazer algo grande na nossa vida, como casal, mas se ele não quisesse seguir o mesmo objetivo, eu teria que abrir mão. Então, pra mim, foi como que já começando essa vida de renúncias que Deus, ele nos exige, porque ele precisa ser prioridade em tudo, no nosso coração, na nossa mente, no nosso objetivo. Então, eu tive que fazer essa renúncia, né? Eu deixei meus amigos e muitos deles não foi que eu tive que chegar e parar de falar, mas próprio Deus foi tirando da minha vida. Quando eu fui para esse projeto de missões, em menos de um ano que Deus me falou de chamado, eu tive uma experiência no Pacificadores, uma escola que treina de capacitação para adolescentes, para ser líderes, que dura 15 dias. E ali foi uma experiência totalmente diferente para mim, porque eu pude ver adolescentes e jovens lendo a Bíblia, e eles conversavam e brincavam, se zoavam entre eles, mas tudo era puro, entende? E eu não tinha essa experiência ainda. Então Deus começou a me mostrar como é o reino de Deus, como o reino de Deus é amplo e que é a alegria, que não é uma bolha que você fica ali preso. Então, eu tive essas experiências e eu cheguei lá no projeto de missões, que treina adolescentes para ser tradutores da Bíblia. É em Santa Catarina. Então, mais algumas renúncias, né? De família, de costumes, de hábitos, de estar na sua bolha, onde você já conhece, e fui para esse novo lugar. Só que nesse processo eu pude ver como que sempre é renúncia. E a minha líder, pastora lá do projeto, ela me falou isso, Raquel. A vida com Deus é renúncia, sempre. Porque quando eu fui pra lá, muitos dos meus amigos, eles começaram a virar cara e não queriam mais. Era como que eles não entendiam o que estava acontecendo. E muitos me escreviam e falavam como que, você que era assim, que fazia aquilo, isso e aquilo. Como que agora você tá aí e parecendo ser santa e tudo isso? E eu não entendia muito, mas a minha simples oração que eu sabia fazer pra Deus era como: tu sabes que foi o Senhor que me chamou, e por que dói tanto? Por que tá sendo tão assim o processo? Mas eu lembro que naquela época uma palavra que o Senhor, ele, através de uma amiga, ele ministrou muito forte no meu coração, é a menina dos olhos de Deus. E até hoje é o que o Senhor sempre me lembra, de que sou a menina dos olhos de Deus. Então, entender de que a nossa vida nem sempre vai ser tudo lindo, tudo bonito, mas que quando o Senhor, ele fala de um chamado que você tem, você precisa seguir e estar sempre com os olhos em Cristo, ainda que
Eu poderia querer tirar muitas coisas da minha história, mas eu sei que tudo isso hoje em dia serve para algo. Por exemplo, essa história de abrir mão, de entender que relacionamentos precisa ser quando no tempo certo, da maneira que Deus quer, com a pessoa que Deus quer. Porque imagine uma missionária pelo mundo e indo de um lugar para o outro e com uma pessoa que não tem o mesmo objetivo, entende? Então, entender que nós precisamos viver na dependência de Deus e de que Ele cuida de cada detalhe, que cada pessoa que sai da nossa vida é porque talvez não faz bem, não está nos planos de Deus, mas acho que esse chamado, entender esse chamado é sempre, todos os dias, entender que o Senhor nos chamou para uma grande obra e que nós não podemos parar. Ainda que seja difícil, mas é uma constante renúncia de sempre estar vendo o que é mais importante, o Senhor ou esse sentimento, o Senhor ou essa coisa que eu gosto de manter comigo, essa pessoa, isso ou aquilo, mas o Senhor precisa ser sempre a nossa prioridade, chamada a isso.